Vamos analisar o início da quebra da supremacia da Constituição Federal cometida por aqueles que deveriam guarnecê-la. Eu vou comparar a Constituição Federal a uma casa com meninas puras, meninas ainda jovens, meninas ingênuas, inocentes, e nós temos a direção desta casa na mão de pessoas que têm por obrigação defender, cuidar, respeitar, honrar. Mas vamos pensar que dentro dessa direção que teria a obrigação de cuidar das meninas, apareçam alguns que começam a abusar das crianças, abusar das meninas, começam a respeitar as meninas, começam a usar as meninas sexualmente, começam a causar estupros contra as meninas. Então nós temos a casa, temos as meninas, a ingenuidade das meninas, né? a pouca idade, a pouca raiz que elas ainda possuem, e temos a direção, temos um órgão que cuida, que dirige, que protege, que guarda, que guarnece. Exatamente assim. A casa é a Assembleia Nacional Constituinte. As meninas, ou a Constituição, o resultado do seu trabalho, que é a Constituição. As meninas que estão nessa casa, que é a Constituição, onde hospeda essas meninas, são os artigos da Constituição Federal. E a direção, a proteção, o órgão que deve proteger, chama-se Supremo Tribunal Federal. Então nós temos aí três situações, temos três personagens, temos a Constituição, que é a casa, temos os artigos, que são as meninas, uma Constituição muito recente, de 1988, ainda precisa de muito tempo, tem constituições centenárias por aí, mas essa é muito recente ainda, de 1988. E temos a direção, temos o órgão que cuida dessa casa, dessas meninas, chama-se STF, Supremo Tribunal Federal. Pois bem, então nós vamos analisar. Vamos analisar uma dessas meninas que estão nessa casa, e essa menina foi abusada, essa menina foi estuprada, essa menina foi desrespeitada, foi violentada por um diretor da casa, do órgão que deveria proteger, do órgão de direção que deveria proteger, que existe para cuidar da casa, para cuidar das meninas. Então, uma desses órgãos abusou, desrespeitou, e nós vamos considerar isso. Vamos à menina número 52 da casa. A casa é a Constituição, a menina é o artigo. É o artigo 52 da Constituição Federal. Ou é a menina matrícula 52 da casa chamada Constituição Federal. Uma menina pura, uma menina ingênua, que está ali para ser respeitada, para ser honrada e ser protegida, mas que um diretor e um órgão abusou dela, estuprou ela, violentou ela, machucou ela, nocauteou ela, esquartejou essa menina, esquartejou a menina, esquartejou parte do corpo dessa menina. Nós vamos ver então o que diz o artigo 52 da Constituição Federal. Estou com ele aqui, ó, diante de mim, vou botar aqui mais perto para ficar olhando para você, né? Aqui está o artigo 52 da Constituição Federal, estou nele, é a seção quarta, e o tema é do Senado Federal. Então nós vamos ver as incumbências, as atribuições dadas ao Senado Federal, que é a casa alta do Congresso. A casa baixa é chamada de Câmara dos Deputados, e a casa alta, Senado Federal. Então, o Senado constituído por 81 senadores. Olha só, artigo 52, compete privativamente ao Senado Federal. O quê? Inciso 1, ou 1 em Romanos, processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade,
prossegue com outras funções e continua assim, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos àqueles, ou seja, se eles colaboraram para que o crime cometido pelo presidente ou vice-presidente ocorresse, tivesse sucesso, né? Então, vamos parar só na primeira ideia, compete privativamente, ou seja, exclusivamente, somente ao Senado Federal, processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, ok? Vamos parar por aí. Então, nos crimes de responsabilidade atribuídos ao presidente e ao vice-presidente da República, compete ao Senado Federal processar e julgar, condenando ou absolvendo. Para você entender como é que acontece um processo de impeachment. O impeachment, os pedidos de impeachment são apresentados na Câmara dos Deputados. E sempre, cada presidente tem uma enxurrada de pedidos de impeachment, alguns sem fundamento nenhum, esdrúxulo, outros com fundamento. E o que fazer para que ele passe? Para que um pedido de impeachment passe, em primeiro lugar, ele tem que ser pautado. E quem pode pautar? Somente o presidente da Câmara dos Deputados pode pautar. E por que ele pauta? Ele pauta quando ele... são várias situações, quando ele é justo e percebe que o pedido tem justificativa, tem fundamento, ele deveria pautar. Mas não é assim que funciona. Se ele percebe que tem fundamento, é justo, é verdadeiro, mas quem está na presidência é seu amigo, ou ele está comprometido com ele, ele não pauta. Mas se é inimigo, está com problema com ele, houve ruptura, então ele vai e pauta, ele é quase que uma vingança. É uma decisão política, não jurídica. E o que faz a Câmara depois que pauta? Depois que pauta, a Câmara vai analisar e vai julgar e vai tomar uma decisão sobre a admissibilidade do processo. Então ele faz um julgamento de admissibilidade, se vai admitir ou se não vai admitir o pedido de impeachment. No caso de Dilma Rousseff, a Câmara dos Deputados votou pela admissibilidade. Então a matéria aprovada foi encaminhada para o Senado, onde ela será processada, ouvindo as testemunhas, analisando os documentos, as petições, os requerimentos, tudo, e depois vai haver o julgamento. No julgamento é preciso que 2/3 dos integrantes do Senado votem a favor de uma coisa ou outra, para absolver ou para condenar. Se fossem 60 senadores, precisava de 41. 40 são 2/3, um a mais já passou de 2/3, estaria aprovado para condenar ou para absolver. São 81, então precisa um pouco mais de 40 votos para que isso aconteça. 2/3 de 81 senadores. Então o que acontece? No caso da Dilma Rousseff, mais de 2/3 aprovaram o impeachment. Então, o julgamento começou, né, pela admissibilidade na Câmara dos Deputados e depois avançou, seguiu a matéria para o Senado, que processou e julgou a Dilma Rousseff. Qual era a condenação, ou qual era a acusação contra Dilma Rousseff? A esquerda diz que foi golpe é golpe, nem golpe, é golpe. Foi golpe e acabou, é golpe e pronto. Bom, mas será golpe? Eu já vi gente boa, intelectuais, dizendo que foi golpe. E já vi gente boa e intelectuais dizendo que não foi golpe. E você que está no meio disso fica sem saber se foi ou se não foi. Eu vou tentar explicar para você entender o porquê que eles dizem que é golpe e o que a Dilma fez. Bom, note o seguinte, existiam os programas sociais. Esses programas sociais têm um custo elevado. Para que esse custo elevado seja enfrentado, é preciso que o Poder Executivo tenha os recursos para pagar Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, etc. Programas de
de intercâmbio de estudantil, né, universitário lá fora no exterior, tem que mandar o dinheiro. Aí não tinha, o dinheiro acabou, porque o governo do PT entrou em plena crise com a Dilma Rousseff no segundo mandato. O primeiro já estava, e foi no primeiro que ela enganou, foi no primeiro, para ser reeleito, você vai entender já já. O PT tem dificuldade, aliás, qualquer governo tem dificuldade de gerir uma crise quando não tem dinheiro. Nos primeiros mandatos do Lula, teve muito dinheiro, era o boom das commodities, então entrou muito dinheiro, a matéria-prima que o Brasil exportava, muita demanda, muita procura, então entrou muito dinheiro e tinha dinheiro para bancar os programas sociais sem problema. Mas quando chegou na Dilma, o mundo mudou, então ela ficou sem dinheiro. O que ela deveria fazer? Já que ficou sem dinheiro e tinha os programas sociais, ela tinha que ir ao Congresso Nacional, abrir o jogo, levar a matéria para que o Congresso julgasse, o Congresso decidisse. A culpa, em tese, não seria dela por falta de dinheiro, então levava para o Congresso, né? Como o presidente Bolsonaro fez nas questões dos benefícios sociais aí para socorrer na pandemia. Mas o que ela fez? Ao invés de fazer isso, como ela sabia que não tinha um apoio no Congresso, então ela resolveu a questão por si própria. O que ela fez? Ela determinou às instituições financeiras ligadas ao governo, como Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, que pagasse esses benefícios mesmo sem ter dinheiro, com o comprometimento ou o compromisso de que logo ela ia repor o dinheiro, ia pagar aquilo aquele numerário que saiu para cumprir os programas sociais. E ela não tinha o dinheiro, então ela não pagou. E ela, pelo contrário, deu outras ordens para continuar pagando. Então o buraco foi ficando cada vez maior. E ela não conseguia pagar, o governo entrou em crise, não tinha dinheiro mais para pagar. E obrigando os bancos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, a pagar os benefícios. Então eles dizem que todos os governos fez isso. Aí que eles acusam de golpe. Todos os governos fizeram isso. Eles dizem, o Lula fez isso, Fernando Henrique Cardoso fez isso, Itamar Franco fez isso. Não sei quem mais fez isso. E eles provam que fez. Agora, presta atenção no que eu vou mostrar para vocês agora. Tá vendo aqui, ó? Vou pegar uma caneta aqui, ó, tá vendo? Vamos dizer que isso aqui, ó, se tem a Fernando Henrique Cardoso, ele fez, ó. Tinha que estar nessa linha aqui, ó. Para cima é tendo dinheiro, para baixo é não tendo dinheiro. Então, não teve dinheiro para um programa social, ele dá ordem ao banco para pagar, que logo depois, para pagar a obrigação, né, social, os compromissos sociais, né? E aí, logo depois, ele repõe esse dinheiro. Então, ele entra aqui um pouquinho, ó, no negativo, mas ele entra como cheque especial. Entrou no negativo, vai lá e cobre. Entrou no negativo, vai lá e cobre. Aí vem Lula, também entrou um pouquinho, vai lá e cobre, né? Eles dizem, ó, todos entraram e pagaram, tá bom. Qual é a diferença de todos para Dilma Rousseff? É que Dilma Rousseff não ficou nesses limites. Dilma Rousseff chegou a isso aqui, ó. Então, você comparar isso aqui com isso aqui, dizer, não tem nada a ver a diferença. O importante é que ambos fizeram, ou todos fizeram, então ela não poderia ser impeachmentada, é golpe. Mas tem um outro problema, aqui logo eles pagaram, aqui ela não pagou. Então 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela não pagou. Então ficou esse rombo, por isso crime de responsabilidade, ela não podia fazer isso sem autorização do Congresso. Se o Congresso tivesse dado a ela autorização, ela poderia fazer. Você compreendeu? É isso aqui que aconteceu. Então foi levado para julgamento, passou na Câmara de Baixo, né, que é a Câmara dos Deputados, e foi para a Câmara Alta, que é o Senado Federal. Então incumbia ao Senado, o Senado da República, ao Senado Federal, privativamente julgar. Só que a lei diz que, no caso, por ser algo tão importante, isso seria da responsabilidade de presidir a sessão que ia julgar isto, da responsabilidade do presidente do Supremo Tribunal Federal. Isso está no parágrafo único deste mesmo artigo, essa mesma menina, a menina 52, da Casa das Meninas. E do Supremo Tribunal, a diretoria ou a direção responsável para proteger a Casa das Meninas e proteger as meninas. Era incumbência do presidente desse órgão protetor, né, assumir a presidência
da sessão. Então, no parágrafo único do artigo 52 da Constituição, ou a menina 52 da Casa das Meninas, que devia ser protegida pela direção, por um grupo diretor, né, chamado Suprema Corte ou Supremo Tribunal Federal, nós temos o seguinte no parágrafo único do artigo 52 da Constituição. Nos casos previstos nos incisos 1 e 2, 1 é para julgar o presidente e o vice-presidente da República e também os comandantes das Forças Armadas, né? E o 2 é para julgar os próprios integrantes da Suprema Corte, incumbe privativamente ao Senado Federal. Não vamos entrar nisso, teria muita coisa a falar sobre isso, mas não vamos falar aqui para não confundir. Estamos tratando do crime cometido pelo presidente ou vice-presidente da República. Então, nos casos previstos nos incisos 1, que é presidente e vice-presidente, e no 2, que são os integrantes do órgão diretor, que é a direção que deveria proteger a Casa das Meninas, ou seja, o Supremo Tribunal Federal, que deveria proteger a Constituição, né? Não vamos entrar nisso, vamos ficar só no inciso 1, presidente e vice. Funcionará, então nos casos previstos no inciso 1, funcionará como presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal. Presta atenção, a perda do cargo, olha a punição, a perda do cargo com inabilitação, presta atenção nisso, a perda do cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Vamos nos ater a essa expressão, a perda do cargo com inabilitação. Inabilitação para quê? Para exercer outros cargos públicos por um período de 8 anos. Então, quem é condenado no processo de impeachment, automaticamente, segundo a Constituição, segundo a Casa das Meninas e segundo a menina 52, que é o artigo 52, seu parágrafo único, está afastado automaticamente do exercício de função pública por 8 anos. A perda do cargo com inabilitação. O que fez o Congresso Nacional, presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. O que fez o Senado Federal, protegido pelo chefe dos chefes, chefe daquele que dirige o órgão que protege a Casa das Meninas. O Senado Federal, presidido pelo chefe dos chefes, o chefe do Supremo Tribunal Federal, o chefe do órgão que protege a casa, que protege as meninas, que protege o artigo 52, simplesmente, pro a Constituição, violentou a Constituição, nocauteou a Constituição, bagunçou com a Constituição, inaugurou um período desértico, inaugurou uma fase tenebrosa da vida brasileira, porque o diretor da casa protetora da casa que era para ser protegida, a Casa das Meninas Puras, foi o responsável pelo pro. Isso eu não vou falar a palavra para não tentar derrubar aqui. Então, foi responsável pela violentação, né, pelo crime cometido. Ele cometeu um crime de responsabilidade. Agora eu já vi entrevista dele culpando o Senado. Ele, se eu não estou enganado, ele culpa o Congresso Nacional. Não tem nada a ver o Congresso Nacional. Não era mais o Congresso Nacional. O Congresso Nacional participou do processo de impeachment porque a primeira casa, a casa de baixo, a Câmara dos Deputados, julgou a admissibilidade. Uma vez aprovada a admissibilidade, a matéria foi encaminhada total e agora para uso exclusivo do Senado Federal. A responsabilidade é toda do Senado, sob a presidência
do presidente do Supremo Tribunal Federal. O chefe dos chefes da Casa Protetora destruiu a Casa Protegida. O chefe do chefe da direção, que serve só para proteger a casa das meninas, foi lá e violentou uma menina. Violentou a menina número 52 em seu parágrafo único, artigo 52, parágrafo único da Constituição Federal. Ele cometeu um crime, ele deveria ser preso, ele deveria ser impeachmentado pelo Senado Federal. Mas o Senado Federal se deixou levar por ele. E ele hoje culpa o Congresso Nacional, desonestamente, porque a culpa é totalmente dele. Eu já presidi milhares de sessões, eu já presidi milhares de assembleias. Como presidente, eu sou responsável. A Cátia Abreu, era a senadora Cátia Abreu, ela fez essa esdrúxula proposta de que a Dilma Rousseff somente fosse impeachmentada sem a perda dos direitos à função pública. Ou seja, sem a perda dos direitos políticos. Uma absurda proposta dela. O presidente, se fosse um homem de verdade, honra, e um homem honesto, e não amigo da presidente impeachmentada, não amigo da esquerda, amigo de todo esse pessoal, se ele fosse honesto, homem de verdade, ele teria, como presidente, resolvido a questão da maneira mais simples possível. Mas aquilo ali era tudo combinado, era um teatro. Aí como é que ele resolveria isso? Alguém vai perguntar, como é que ele resolveria isso? Simplesmente, como presidente, ele diria assim: eu vou ensinar você, Ricardo Lewandowski, como é que você teria que ter feito e não fez. Vou te ensinar, porque eu já presidi milhares, talvez tenha presidido muito mais as assembleias e sessões do que o senhor, mas o senhor sabe fazer, mas não quis fazer. E o que ele deveria fazer? Vamos lá, para você saber. Ele deveria ter falado assim: recebemos aqui a proposta que os senhores acabaram de ouvir, da senadora Cátia de Abreu, mas gostaria de agradecer a senadora pelo seu interesse, o seu zelo para proteger a presidente que já foi impeachmentada, mas como presidente do Supremo Tribunal Federal, e aqui como uma casa revisora, uma casa alta, o Senado Federal, eu não posso acatar a sua proposta porque ela é inconstitucional, ela afronta o texto legal da nossa Carta Magna. Então, conquanto sua proposta, seu desejo seja nobre, não podemos rejeitar, e eu declaro encerrada essa sessão, com o resultado que culminou com a condenação da presidente da República na perda do cargo e na vedação a que participe de pleitos ou perda dos direitos políticos por 8 anos, conforme determina a Constituição Federal em seu artigo 52, parágrafo único. É o que eu tenho a decidir, está decidido e está encerrada esta sessão. É assim que você deveria ter feito, Ricardo Lewandowski. É isso que se esperaria de um homem público com uma função tão importante como a sua. Não você manobrar, não você estuprar a menina número 52, parágrafo 2º, da casa que você deveria proteger. E agora não adianta botar a culpa no Senado ou no Congresso, que a culpa é sua. Você é o presidente, você era o piloto do navio, você era o piloto da aeronave, o piloto do avião, você era o piloto do trem, você era o piloto do metrô, você era o piloto da embarcação, você era o piloto do carro. Você tinha que conduzir, e seria a coisa mais fácil do mundo se você tivesse feito corretamente. A manobra que você deu, você jogou a casa das meninas aos dragões, às moscas, você escancarou as portas e agora todos entram lá e fazem o que querem com as meninas. As meninas, nenhuma delas mais tem a garantia da pureza, porque volta e meia são estupradas por vocês. Vocês nocautearam as meninas da casa que vocês deveriam proteger.
E a nossa Constituição Federal hoje, que se chamava Carta Magna, não pode mais ser chamada assim, porque se eu chamá-la de Carta Magna, eu estaria cometendo uma fake news. Ela foi violentada por aquele que deveria proteger. Ela foi desrespeitada por aquele que existe para respeitá-la, para dar o exemplo, para cuidar com muito zelo, com muito amor, com muito respeito. Mas o chefe dos chefes da direção ou da diretoria incumbida de proteger a casa das meninas foi o primeiro a desonrá-la, o primeiro a violentá-la, o primeiro a nocauteá-la, o primeiro a machucá-la, e depois disso vários dos seus companheiros fizeram isso, porque os parâmetros acabaram. A Carta Magna deixou de ser Carta Magna. E o que deveria fazer o Senado Federal? Comprometido, porque no entusiasmo de ter obtido, de ter alcançado a vitória, aqueles que queriam contra a presidente Dilma Rousseff, naquele entusiasmo e no ódio daqueles que perderam, as emoções estavam exacerbadas, e o presidente do Senado, por uma proposta indecorosa de Cátia Abreu, simplesmente aproveitando-se do momento, empurrou goela abaixo dessa menina e violentou a menina e trouxe uma figura esdrúxula. Para encerrar, quero que fique muito claro na sua cabeça. Você imagina alguém, olha só a cena, veja você, alguém chega numa cafeteria linda, de luxo, todo mundo está vendo, filmado, e ele pede à atendente: por favor, me dá uma média de café com leite. A menina, ok, pois não, anota o pedido e vai providenciar. E passado alguns minutos, vem o serviço com uma média de café com leite. Aí o cara que recebe diz: eu não quero isso. Ela diz: mas o senhor pediu isso aí. Não, eu não quero isso. Eu quero... Mas por quê? É porque você botou leite. Eu sei, mas o senhor pediu café com leite, está anotado aqui. Não interessa, é café com leite sem leite. Aí todos os clientes que estão ali começam a observar a cena. E essa pessoa começa a gritar. E aí daqui a pouco ela pega e joga fora o café com leite, porque ela disse que ela queria café com leite sem leite, mesmo tendo pedido café com leite. Ele diz: não, é sem leite. Foi exatamente o que Ricardo Lewandowski fez e induziu enganosamente o Senado a fazer. O Senado não tem desculpas, porque são homens e mulheres adultas e em tese com pleno conhecimento para decidir, mas se deixaram levar pelo engodo, foram enrolados e tiveram uma votação ridícula de estupro à Constituição Federal. Vamos imaginar também a figura do mamão com açúcar. Por favor, podia me dar um mamão com açúcar? Quando ele vem, depois de algum tempo, traz o mamão com açúcar, você joga o mamão na cara da pessoa e diz: eu não quero açúcar, eu não como açúcar. Não, mas você me pediu, o senhor me pediu, a senhora me pediu mamão com açúcar. Eu pedi mamão com açúcar, mas sem açúcar. Então, essa figura esdrúxula do café sem leite, café com leite, sem leite, mamão com açúcar, sem açúcar, foi exatamente o que a Suprema Corte cometeu contra a casa das meninas frágeis, que devia ser protegida por ele. São os artigos da Constituição Federal. E atrocidou, nocauteou, violentou, desrespeitou, bagunçou, não sei mais o que vale na Constituição. O artigo 52, parágrafo único, está de luto. Todos que torcem por ela morreu. O artigo 52, parágrafo único, faleceu, está morto. Essa menina está morta, porque a violentaram de forma tão sórdida como aconteceu no impeachment de Dilma Rousseff. Compartilhe esse vídeo, esse conteúdo para os seus contatos, para o grupo de WhatsApp, para Facebook, para Twitter, para seja lá o que for, qualquer rede social. Compartilhe. Nós precisamos ajudar o povo a entender. O povo não entende nada disso. O povo é enganado com golpe, é mentira, ele é inocente, condenou sem provas, é golpe, é fraude,
armação. A gente está cansado disso, o povo brasileiro precisa não ser nutrido por novelas que não servem para nada, não ser nutrido por BBB, que não serve para nada, não ser nutrido por noticiários só de crimes e crimes e crimes, como um verdadeiro aspirador de pó que vai buscar só o que não presta e trazer para você. Salta todos os setores limpos e vai para o sujo e traz para você, para dentro da barriga do aspirador, para jogar na sua sala, despejar na sua poltrona, no seu coração, para desestabilizar. Não, espalhe esse conteúdo, seus grupos todos, espalhe, dê seu like, comente, se tiver dúvida, pergunte, eu vou responder. Pergunte que eu vou responder. Eu assumo o compromisso aqui de responder. Se você me xingar, me ofender, eu vou te responder com a maior delicadeza, mas vou tentar o máximo possível clarear as ideias com verdade e com respaldo e com fundamento e que ele possa mostrar para você mesmo compreender, tá bom? Um grande abraço, se inscreva neste canal, espalhe esse canal, queremos fazer um trabalho sério de análise, canal espontâneo, né, mas com seriedade, né, com verdade, e se alguma coisa não for verdadeira, vamos reanalisar, porque o que interessa é a verdade, não é a nossa opinião, não são as opiniões diversas, é a verdade, o fato. É isso que interessa. Um grande abraço, fica com Deus, um beijo, tchau.